Oi pessoal, eu sou Matheus Ferreira, aqui comigo estão Nicole Siniscalchi, Victor Alexandre e temos uma presença ilustre, um convidado, nosso primeiro convidado do GKPBcast, inclusive PJ Maia. Dá um alô aí pra galera, PJ. E aí pessoal, tudo bem? Legal estar aqui, muito colorido o estúdio. Esse é mais um episódio do GKPBcast. Nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre como criar histórias geeks, por isso estamos aqui com a presença do PJ. Já queria agradecer muito sua participação aqui com a gente. E se você ainda não conhece o GKPBcast, ele é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Por aqui vai rolar várias conversas sobre inovação e criatividade, entrevistas e muito mais. Victor... Na verdade não é o Victor, né? É você, né, Nicole? Nicole, conta aí pra gente as nossas redes sociais que o pessoal pode encontrar a gente. Claro, gente, vamos lá. A gente vai estar nas nossas redes sociais do GKPBcast. Então é @GKPBcast no Instagram, @GKPBcast no Twitter. No YouTube a gente tá no canal do Geek Publicitário. E com certeza você pode encontrar a gente no GKPBcast no Spotify. E também lá tem vídeo pra vocês assistirem a gente aqui bonitinho. Sim, também estamos em todas as outras plataformas de podcast. Com certeza. Isso, aqui a gente é onipresente, somos quase os divinos do livro do PJ. Exatamente. E hoje a gente vai falar um pouquinho pra vocês, a gente vai falar sobre o processo de criação de uma história pro universo geek, né? A gente tem um especialista aqui do nosso lado. A gente vai falar dos 4 anos, né? Do Espírito Perdido. Vamos também, já dando um pequeno spoiler aqui, de falar de animação pra TV. E também as nossas considerações finais logo ali no finalzinho do episódio. Se sobrar alguma dúvida, a gente deixa um espacinho para vocês mandarem pra gente também. Aguenta aí que logo depois da nossa vinheta começa o GKPBcast. GKPBcast. Vamos começar falando um pouquinho sobre O Espírito Perdido, que é a sua obra aí que vai dar todo o pano de fundo aqui para nossa conversa de hoje. Que eu ainda não li, mas antes da gente conversar, eu li sobre o livro e achei muito interessante. A propósito, fiquei com muita vontade de ler. E eu queria que você começasse contando sobre o que é essa história e desse um pequeno spoilerzinho para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente. Então, Espírito Perdido é uma história pré-histórica de fantasia. O livro conta a história, a origem dos divinos, que são os primeiros seres mágicos da Terra, e uma guerra entre os homens das cavernas e os deuses. Então, o pano de fundo da história é esse, e a nossa personagem central é a Kiana, que é uma menina de 15 anos, que nasceu num país errado e foi criada no meio dos deuses sem ser uma deusa, e quando ela completa 15 anos de idade, ela descobre que ela está no lugar errado, a presença dela ali é um perigo, e que a própria existência dela ameaça todos os poderes e privilégios desse reino de deuses. Então, é uma história de suspense, fuga, amizade, adolescência, poderes mágicos, mundos encantados, enfim, tem... Tudo que o público geek gosta. Nossa, Exatamente. sim, é um prato muito cheio, é tipo aquela feijoada com sushi, assim, sabe? Tem tudo. Eu sou essa pessoa que come Olha. feijoada com sushi, então muito provavelmente eu vou gostar. Todos os personagens devem ser muito... você deve ter muito carinho por todos os personagens do livro, né? Mas tem algum que você mais gostou de escrever? Foi a própria protagonista? Como que foi a criação aí desses personagens? Então, eu tenho muito carinho por todos os personagens, inclusive pelos vilões, que eu acho eles também... é onde a gente acaba se permitindo também falar uns absurdos ou expor, assim, também, né? Opiniões controversas. Você bota na boca do vilão, tá tudo certo. Eu tenho muito carinho pela Kiana, obviamente, que é a heroína aí, que puxa a história. E, enfim, ela é a personagem messiânica. Mas um carinho muito especial que eu tenho é com a Flora, que é a Neandertal telepata, a melhor amiga da Kiana, porque ela é, de fato, eu acho, uma personagem com quem o público geek vai se identificar mais diretamente, porque ela é mais introspectiva, ela fica muito na cabeça dela, ela é mais tímida, as pessoas não entendem ela, o jeito que ela fala, ela tem ali também as dificuldades de se expressar com clareza e ela sofre muito calada. Então a Flora é uma personagem com quem eu tenho muito carinho. Ela é muito gostosa de escrever.
Ela é tipo a gente, né? A Kiana já é mais desbocada, ela sai metendo o pé na porta, ela Ah. manda todo mundo pra onde tem que mandar. Já a Flora não, ela fica ali sofrendo, calada, arquitetando, com medo pelo mundo, né? Porque, enfim, por ser telepata, ela tá sabendo de coisas que ela nem queria saber, né? E ela puxa todos os problemas pra ela e não consegue resolver nenhum. Então, assim, a Flora tem esse lado atrapalhado que eu sempre me divertia, assim, um pouquinho a mais escrevendo as cenas dela. Bacana. E você falou agora uma história muito curiosa, que é sobre criar vilões, né? Os vilões, eles são, de certa forma, até um pouco indispensáveis em boas histórias geeks, né? A gente tem aí uma série de referências de grandes vilões de todos os universos possíveis dentro do cinema, dentro dos quadrinhos e dentro também dos livros. E como que foi desenvolver esses vilões? Você falou até que você consegue colocar alguma coisa colocando na boca do vilão, parece que tem um peso um pouco menos pior, assim, né? Uma responsabilidade um pouco menor de dizer. Como que é isso, de criar esses vilões? Como que você cria esses vilões? Porque criar o mocinho, criar o protagonista é relativamente mais fácil, porque você sabe o caminho que ele tem que trilhar. Mas na hora de criar os vilões, como que é pra você esse processo? O lance do mocinho é que tem uma bússola moral que todo mundo tem já meio que dentro de si, né? Todo mundo tem a capacidade de ver uma cena que parece injusta e falar, puxa, essa pessoa mandou mal, essa pessoa aqui, pô, ela né, tá sendo sacaneada. Eu acho que o segredo de escrever um vilão interessante é você abolir essa bússola moral e você entender que você tem uma pessoa que sabe muito bem o que ela quer e ela não se importa com as consequências do que precisa acontecer para ela chegar nesse objetivo dela. Então, para mim, o vilão nada mais é do que uma pessoa extremamente obstinada, teimosa e com empatia baixa. Já o herói sofre porque ele tem os objetivos dele, né? O herói e a heroína, eles têm os seus objetivos, mas nem sempre são os objetivos muito claros e nem sempre são tão fáceis dele conseguir, porque ele precisa levar muitas coisas em consideração. Será que eu vou magoar ciclano? Será que isso é certo? Será que isso é justo? Será que isso é bom? O vilão não, o vilão é o trator, ele vai com tudo. Então, assim, um vilão que sabe o que quer e não se importa com ninguém, esse é o vilão bom de escrever, pelo menos na minha opinião. Você tem algum vilão, assim, que você se inspirou um pouquinho? Ou você tem alguma pessoa, algum personagem que você falou assim, nossa, esse jeito, assim, de lidar com a maldade em si, você pegou alguma coisa de base? Porque você tem personagens na história, em quadrinhos, livros, que tem uns vilões muito bons. Você... Sim, deixa eu pensar em Qual alguns seu vilão aqui. favorito? Vamos lá. Cara, eu tenho uma vilã, e assim, eu vou assumir que ela foi bem inspiração pra Estela, que é a mãe adotiva da Kiana, que, enfim, rouba o bebê no começo. Não, apesar de roubos de bebê, não temos nenhuma Nazaré. Foi a primeira vilã que veio na minha cabeça agora. Mas a Nazaré é uma ótima vilã, né? Ela não é muito ligada ao universo da literatura, nem ao universo geek, mas é uma vilã excelente. Mas vilã de universo geek, pra mim, uma que eu gosto muito é a Bellatrix Lestrange do Harry Potter. Eu acho sensacional a pessoa... Porque tem algum lugar naquela loucura ali que ela é muito lúcida. Ela sabe exatamente o que ela quer. Ela tem uma paixão pelos objetivos dela, muitas vezes maior do que a dos heróis. Uhum. Então, a Bellatrix, pra mim, eu acho ela genial. Eu tentei, assim, canalizar um pouco da sensação que eu tive lendo ali a Ordem da Fênix, que é um livro que eu acho que ela mais se destaca, assim, na minha opinião. E tentei jogar, assim, também um compilado de tudo, né? Briga com mãe, diretora de escola, guarda do Detran, enfim, todos os enfim, apuros e loucurinhas que a gente vê por aí. Mas também, cara, gosto muito do Darth Vader. Uhum. Acho difícil emplacar Darth Vader hoje em dia, porque ele era muito único na época dele. Hoje em dia, você botar alguém de máscara, cochichando e falando pouco, não cola mais tanto, né? Mas eu acho, assim, figuras imponentes que têm uma meta de destruição absoluta, são sempre mais desafiadores de escrever, assim. Eu gostei da sua frase que no vilão, em um momento lá, ele tem uma clareza, ele sabe o que ele quer. Na loucura dele, ele tem aquela sanidade que não, pra ele faz sentido. Pra gente é uma loucura, mas pra ele faz sentido. Porque eu acho que é isso que a gente acaba...
Vou falar de Thanos. Porque eu acho que lá naquele sentido dele, você acaba pegando... Você pega um gosto por ele. Você fala assim, ah, tá, é por isso que ele faz essa coisa. Faz sentido, Faz né? sentido. É o mínimo, ruim. assim. Você fala assim, putz, beleza, ele tá fazendo muita cagada aqui, mas eu entendi agora o que ele tá fazendo. E aí, PJ, antes da gente falar sobre o espírito perdido, eu já percebi que você, principalmente, é uma pessoa muito geek também. Falou de Harry Potter aí. Darth Vader. Citando especificamente o livro que a personagem tem mais destaque. Então, eu queria saber quais são as suas obras favoritas, né? Quais são as que você mais tem apego, assim? Olha, cara, eu tenho lido muita coisa. Mas pensando assim, diretamente no que se relaciona ao livro, eu tenho um carinho muito grande por Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis. Adoro o Senhor dos Anéis, muito. Fiquei muito decepcionado com a série, não sei se vocês gostam. Muito linda, mas muito ruim. Muito cara também, né? Dá até gosto. Você fala, nossa senhora, esses barcos aí, uau, essas velas, assim. Mas Impressionou pela beleza. também Sim. é isso, né? Forma e conteúdo. Às vezes o livro ali que você não tem nenhum visual, mas na ideia você consegue encantar mais. Então, Uhum. acho um bom exemplo, assim, de um livro muito bom, mal adaptado. Agora, os filmes do Peter Jackson, eu adoro. Ah, Muito E, bom. esses recentes também. Tem o Discworld, que é muito legal, que é uma série com mais de 40 livros, se não me engano, do Terry Pratchett. Gosto do... Nossa, os nomes estão me fugindo agora, porque vocês estão me olhando aqui. Sem pressão nenhuma. Três pessoas assim olhando pra É assim, né? Você fica É que meio, assim, peraí. eu tô olhando pra ele pensando, ele vai falar algum conselho, ele vai falar algum conselho, ele vai falar algum Poxa, conselho. mas. Não, mas essas referências Crônicas de Nárnia. Nossa, eu lembro da Sim, primeira é. vez que eu assisti um filme das Crônicas de Nárnia e eu fiquei tomado, assim. Sabe quando eu me sentia um personagem do filme? Eu falei, meu Deus, a minha vida precisa muito ser. Eu vou abrir o meu guarda-roupa agora e vou entrar em algum lugar. Sim. Porque acho que me impactou muito, assim, principalmente porque eu era, nem sei quantos anos que eu tinha na época que eu assisti, e eu fiquei muito maravilhado. Acho que foi um dos filmes que mais me pegou, assim, eu fiquei anos, assim, fãzoca, assim. Eu senti isso muito quando eu li Percy Jackson. Eu li Sim. Percy Jackson, aí eu falei assim, porque eu não sou uma pessoa muito da leitura, pode ser até uma ofensa aqui. forma alguma. mas eu não sou. Eu queria muito ser essa pessoa da leitura, mas me falta muito esse espírito todo assim que Percy Jackson me deu. Porque assim, eu li Percy Jackson, eu fui uns 3 livros seguidos, assim, porque eu realmente fiquei apaixonado com essa mesma gama, assim, que, nossa, que coisa legal, assim, achei incrível o universo. Eu até tenho uma pergunta pro PJ. Como é escrever? Assim, a gente lê livros, eu sei, mas eu queria saber como é escrever, porque é muito mais difícil você descrever uma cena do que você mostrar ela. Porque a gente fala que nas palavras você precisa colocar muito mais detalhe pra você conseguir fazer a pessoa imaginar aquilo que você quer que ela imagine. Uhum. Como é fazer isso? Tipo, esse processo? Olha, dá muito trabalho. Se eu soubesse que dava tanto trabalho, se alguém me dissesse o tempo que eu ia passar escrevendo e trabalhando nesse livro, talvez lá atrás eu tivesse até pensado 2 vezes. Mas quando você está apaixonado, encasquetado com uma ideia, é difícil separar no meio, né? Pelo menos eu sou assim. O processo de TV, isso que eu escrevo o roteiro também. Legal. Literatura e audiovisual é diferente. Primeiro que a literatura você tem maior autonomia, porque você está escrevendo sozinho, você não tem um orçamento, o papel aceita tudo, você pode botar ali 35 dromedários, atravessaram um portal, a bola de fogo, tudo vai, né? Já o cinema não, peraí, dromedário não, vamos fazer ser um poodle, calma, né? As pessoas têm questões de orçamento, têm questões de produção. Tem muito mais gente envolvida, né? O cinema, a televisão é uma arte coletiva. Tem muitos chefes de departamento, muitas pessoas talentosas se alinhando para levar uma coisa, né, que encante o público e tal, e cumpra seu papel. Mas a literatura é uma obra muito solitária, para quem escreve sozinho, pelo menos que é o meu caso. Então, é um processo de primeiro você entender que tudo que está ali no livro, ele não saiu daquele jeito. Cada cena que está ali escrita, ela foi reescrita dúzias de vezes. O livro original, quando eu terminei o manuscrito, e eu não entendia nada, né? Comecei a escrever meio de gaiato, assim. Eu já tinha lido muito livro, gostava de contar história,
tava lá, nossa, escrevi mais de 1 ano e meio, um flow sem parar, obcecado com aquilo. De repente, cheguei no fim da história, tinha 1000 páginas. Falei, pronto, tá aqui meu livro, 1000 páginas, né? Comecei a bater na porta das editoras, assim. A galera falou, você tá muito louco, 1000 páginas, ninguém aceita isso. Aí começa o processo de edição, você tem que revisar, você tem que condensar, você tem que entender se aquilo é tudo necessário, se você não tá escrevendo a mais ou a menos. Então, assim, quando você lê uma cena de um livro, eu acho legal, assim, uma ideia que o leitor geralmente não tem, é que cada palavra que tá ali, ela tá ali por um motivo. Cada vírgula, cada ponto, foi tudo pensado para a condução da história. Então, é um trabalho de muito cuidado, muito carinho e também muita persistência. Você tem que pedir muita opinião, porque quando você reescreve uma coisa muitas vezes, você acaba perdendo um pouco a referência, né? Eu já li essa cena de 30 maneiras. Aí você passa para uma pessoa, pede uma opinião e fica ali. Será que está bom? Aí você não gosta da opinião da pessoa e se arrepende de ter passado pra ela. Exatamente. Até hoje, tem dia que eu abro o livro e falo, meu Deus, mas eu que escrevi essa genialidade. Aí tem dia que eu falo, nossa senhora, tô enganando todo mundo isso aqui. Né? É muito subjetivo, é difícil. Eu acho que no fim das contas, assim, quando você lê a história inteira, você fala, puxa, eu acho que eu me emocionei, o que eu queria expressar tá aqui, esses personagens estão, eu tô torcendo por eles estão indo fundo atrás do que eles querem, da melhor maneira que eles conseguem, e a leitura tá gostosa, aí eu falo, bom, aí deixa a critério do público, né? Espero que gostem, mas a gente entrega. Não, e demais. E aí você falou aí que você passou 1 ano e meio escrevendo o livro, né? E aí, agora voltando um pouco mais... Só uma correção, 1 ano e meio escrevendo a primeira versão, sim. Ao todo foram 5. Não, tudo bem. E aí, inclusive, isso entra na próxima pergunta aqui que eu vou fazer, porque foram 5 anos, a gente tem 4 de Espírito Perdido. Quando é que vem a continuação? Então, tudo indica que no começo do ano que vem a gente já tem o segundo aí. Eu tô bem animado, porque, na verdade, uma das coisas que eu mais gosto do livro é que ele começou um pouco dessa curiosidade de ficar vendo coisas de antiguidade, aquelas pedras gigantes que ninguém sabe explicar por onde estão, se é verdade que as pirâmides se alinhadas conectam com outros planetas, essas coisas de antigos alienígenas. Bom então, demais. assim, pra quem gosta disso, por favor, assim, Gente, baixe, compre. Eu vou mandar pro meu pai. Porque a ideia do livro é justamente essa, né? Eu pensei ali, falei, puxa, tem todo um lado da origem humana ali, tem um monte de mistérios que estão escondidos e perdidos para sempre. Como é que eu consigo, né, dentro desse deserto aí inexplorado, criar uma grande história? Aí eu não consegui criar um país só, eu criei 15, né? Com 3 reinos. Aí o negócio saiu de controle. O livro, não sei se vocês... Eu até trouxe eu trouxe uma cópia aqui, algumas, né, para presentear vocês. Pega ela aí pra gente, porque o pessoal que tá no YouTube vai conseguir ver. Você consegue legal. pegar ele aí pra gente? Pego. No YouTube e no Spotify, que a gente tem. Tem vídeo no Spotify agora. Tem vídeo. Aí vocês vão ver, assim, o mapa. O mundo é tão grande que eu consegui botar um mapa só. São 3. Mas aí, um mapa tá entrando nesse primeiro livro e nos seguintes a exploração continua. Mas você tem que... Enfim, o mundo foi criado dessa forma para atender, né, essa necessidade mitológica aí que eu tinha de explicar como que era o começo da vida na Terra. E a gente vai criando. E para quem gosta disso, quando você vê, você já tá com uma coisa, assim, muito grande. Então, como o livro também, o primeiro, abre muitas perguntas e deixa muitos laços abertos, o trabalho do segundo livro não é só de contar a continuação da história, ou enfim, contar uma nova história, mas é também você passar a entender, peraí, não, tudo que eu plantei ali tá dando certo aqui. Então, por mais que a gente tenha um pouco mais de experiência na segunda vez do que na primeira, o cuidado é maior, porque agora já tem um público, antes eu não tinha. Antes eu escrevia para quem talvez pudesse gostar. Agora não, tem gente ali na DM. Cadê o livro? Agora você não pode decepcionar quem já gosta. Exatamente. Então, aí agora o negócio... Enfim, os desafios vão mudando, né? A gente vai ficando com mais
com mais experiência, mas Então vamos falar desses a pressão desafios. aumenta. Vamos falar como foi se destacar nesse mercado, porque você criou um livro primeiro, aí agora você já tem fãs pedindo pro segundo. Como foi crescer, surgir nesse mercado? Então, foi muito doido, porque eu tava tão inseguro, querendo só que as pessoas gostassem do livro, que tudo que foi vindo eu só fui aceitando, assim, sabe? Eu ficava tipo, nossa, assim, eu abria alguma coisa, espírito perdido, eu falava, meu, que não seja ninguém me jogando uma pedra, né? Aí a maioria a grande maioria dos comentários foi muito receptiva. A gente tá com um índice de aprovação na Amazon super legal, tem quase 500 reviews, a gente tá com 90% de aprovação. O livro ganhou 2 prêmios, ganhou um prêmio que ele originalmente foi escrito em inglês, tem isso também. Uhum. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, inclusive eu tô de mudança na sexta-feira. Vocês falaram que a semana de vocês tava corrida, a minha também, que eu tô mudando de hemisfério. Mas esse processo foi todo muito legal, assim, de começar a receber os primeiros feedbacks. Porque antes de lançar o livro, eu mandei para alguns sites de crítica de livros independentes, porque eu queria ter certeza que eu não ia também passar vergonha. Eu falei, não, gente, peraí, eu gosto do livro, mas assim, dar a cara a tapa nesse lugar. Aí eu primeiro mandei para 3 sites, e eles, inclusive, um resumo da crítica deles está na parte de trás do livro, que é a Kirkus Reviews, o Indie Reader, qual que é o terceiro? Tá aqui, a gente olha daqui a pouco. E aí, quando eu vi pela primeira vez, assim, uma resposta profissional ao meu trabalho, que é profissional, né? Mas, assim, na época, pra mim, parecia parecia um hobby, né? A gente cria uma coisa, a gente não acha que a gente é de verdade, né? A gente acha que a gente sempre acha que a gente é amador. Aí, quando eu vi ali que voltou uma resposta meio robusta, eles usaram um monte de palavras, eu falei, nossa senhora. Eu falei, o quê? Como tão importante. Falei, nossa, olha só, então esses 5 anos não foram em vão, né? E aí eu fiquei mais confiante, falei, não, agora vamos lançar a público aí. E é sempre legal, porque assim, o cinema ou a série de TV, você tem uma resposta imediata. A pessoa senta ali, ela vê 30 minutos, ou ela vê 1h30, numa sala de cinema. Eu tenho muitos amigos cineastas, a gente vai, a pessoa fica sabendo dali a 2 horas o que as pessoas acharam. O livro não, um livro a pessoa compra, ainda mais um livro grande, ela compra, para ela começar a ler, ela pode demorar 1 ano, ela pode levar, ou ela pode parar no meio, porque ela começou a ler outro. Então, assim, uma pessoa que chegou, leu as 420 páginas e vai lá e te escreve, é uma pessoa que, assim, dedicou uma atenção e um carinho ali para a história que você criou, que é muito emocionante. Só de uma pessoa falar que leu inteiro, eu já fico meio, nossa, poxa, obrigado, né? Porque, assim, não é uma história curta. Eu não pedi 15 minutos do seu tempo. Eu pedi meses, provavelmente, do seu tempo, né? E ainda mais com a coisa do lançamento. Então, você lança, aí passa 6 meses, você não ouviu nada ainda. Não deu tempo de ler. Então, demora. Então, agora com 4 anos... A pessoa ansiosa deve Eu ficar ia muito falar bem isso. com isso. Eu ia falecer. Fica em desespero, porque você interpreta esse silêncio como, não gostou. rolou, né? Aham. Não rolou. Mas agora com 4 anos eu posso olhar para trás e falar, não, poxa, tá rolando, assim, ainda vem chegando, né? O livro tem 4 anos de lançado e eu tô recebendo mensagem até hoje. Então, e agora ainda que a gente tá lançando novidade, né? Minha expectativa também é atrair uma nova leva aí de leitores, porque também na época que o livro foi lançado, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Então, às vezes, por exemplo, não participei de um podcast tão legal como esse, entendeu? Tem umas coisas assim que no caminho da divulgação a gente só vai aprendendo com a experiência mesmo. Legal. E você disse que o livro foi escrito em inglês. Sim. Você idealizou ele desde o começo em inglês, na sua cabeça, tudo. Sim, porque eu morei 4 anos nos Estados Unidos, trabalhando com... né, eu sou produtor de televisão e cinema, além de escritor. Tá aí, engatilhado pra virar um filme já. Pois é, então já tava tudo mais ou menos ali, assim... Já pensou com muitas referências cinematográficas. A lista... Então, ele foi escrito... vocês tiverem a oportunidade de ler, vocês vão ver que o livro ele é escrito cena a cena.
ele tem um estilo meio daquela série 24 horas, que corre o acontecimento cronológico. Você acompanha o livro inteiro, ele tem 420 páginas, mas ele se passa em 7 dias, porque começa o primeiro evento ali, e aí você vai vendo, as cenas têm cabeçalho, né? Onde você tá, a coordenada geográfica, e a hora e o dia. E então, tudo vai acontecendo na sequência. Então, a história não para. Você já ajudou bastante a E- adaptação. E ele foi escrito também por alguém que tem... Eu não tenho formação, né, de literatura. A minha formação cultural maior é audiovisual. Eu sempre escrevi e consumi mais audiovisual. Então, o livro é pensado mesmo como se a pessoa estivesse assistindo na tela. A ideia da descrição das cenas é Muito como se legal. você estivesse vendo na tela. E a adaptação pro português foi você mesmo que fez? Não. E o que não você achou? Foi. Olha. Eu fiquei em choque agora. eu Olha, fiquei. Agora você me pegou. Então, eu tentei fazer, né? Meu primeiro, assim que eu tava com o processo de trazer o livro para cá, eu comecei a traduzir. E quando eu traduzia e eu comparava os textos, eles estavam diferentes. Porque no processo de traduzir, você troca a palavra. No processo de traduzir, você se expressa de maneira diferente. Você descreve mais, escreve menos. Então eu tentei, assim, uns 6 meses, todas as cenas que eu botava lado a lado não tava igual. Ou, assim, mudava alguma coisa, eu falava, cara, isso não é certo, eu não posso escrever de novo um livro que já foi lançado. Aí eu chamei um tradutor e trabalhei com ele. Falei assim, ó, Que legal. eu queria que você... Entendi. Precisa de alguém que tenha uma frieza aqui, que não esteja dentro do texto, para traduzir só o que tá na página. Porque eu, como tinha a cabeça da história, às vezes escapava um detalhe extra, uma Sim, intenção eu extra. pensei muito nisso. Porque, Tipo, E tem umas ilustrações aqui, né? Quem Eu que tava fez? olhando. sim, as ilustrações são do Nicola Salli, um ilustrador argentino genial, muito talentoso. Muito bom. Eu gosto muito da capa do livro também. Ele que fez a capa também. Sim. Legal. E é legal isso, que você já dá um guia mais visual para as pessoas também, né? E aí você tem que conversar com o ilustrador e passar para ele as... Nossa, esse processo foi muito legal. Esse processo é muito legal, porque é legal criar, escrever e tudo, mas quando você começa a ver, quando você começa a conseguir enxergar aquilo também através do talento, enfim, de outras pessoas, ou você vê os personagens tomando forma, os países que você desenhou, quando o país onde se passa a história se chama Lumen, né? E é uma ilha escondida e tal. A primeira vez que eu vi ela desenhada pelo Nico, me deu um negócio, assim, eu falei, meu Deus, cara, tipo... Né? Porque parece que enquanto é tudo palavra, fica guardado na cabeça. Aí quando ganha o corpo, você já consegue, enfim, todo mundo Acho que enxergar junto, de né? toda maneira acaba sendo meio colaborativa essa construção do Sim, todo, né? Sim, Porque você precisa dessa ideia. Até, por exemplo, tem a tradução. Tem muito do tradutor dentro do texto da tradução. sim, A ilustração. Tem muito do ilustrador dentro de cada ilustração que é feita. E no final das contas acaba sendo um trabalho em conjunto de todo mundo, né? sim, com certeza. Vocês tinham perguntado mais cedo também a respeito da... Acho que não, deixa a animação pra falar depois, né? A gente pode entrar Agora, já. né? Que ela tá É. aqui, já tá engatilhada, a parte da animação. Deixa eu rebobinar aqui, então. Essa coisa da criação colaborativa. Eu acho isso muito importante, porque assim, o negócio só tem graça, se tem graça para todo mundo que tá fazendo. A partir do momento que você fica ali como o autor carrancudo, não, tem que ser assim, as pessoas que estão trabalhando com você não estão livres para criar, eu acho que tudo acaba ficando um pouco mais empobrecido, né? Então, o Nico teve uma super liberdade para trabalhar, a Carol Mello, que foi a diagramadora do livro também, e propôs as cartas. Tem alguns detalhes aqui, por exemplo, tem uma pegada um pouco Flintstones também, porque eles estão na Idade da Pedra, mas eles, por serem divinos, eles têm acesso à nossa cultura. Eles já vislumbram a nossa cultura. Então, eles têm restaurantes, eles ouvem fones de ouvido de pedra, eles têm celulares de pedra, tem um monte de doideira. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é a Roseta, que é o jornal deles, que só os divinos podem ler. Aí é baseado naquelas tabuletas antigas. Que legal. Sim. Então, assim, o livro tem umas brincadeiras de ilustração e design, assim, muito legais, que isso foge um pouco da alçada do escritor, né? Aí a galera criativa visual também chega com essas propostas. Então,
E aí a parte da animação, eu não posso falar tanto do projeto ainda, a única coisa que eu posso comentar nesse momento é que quem está adaptando comigo é a Paula Knudsen, que é uma super roteirista. Ela escreveu Júlio Fantasmas, escreveu No Mundo da Luna. Ela tem, assim, créditos impressionantes. E ela leu o livro, curtiu muito. Vocês tinham perguntado também antes como que rolou essa coisa de migrar, né, do livro para o audiovisual. Rolou porque, assim, por estar um pouco nesse meio e conhecer essas pessoas, eu tinha trabalhado com a Paula no desenvolvimento da série No Mundo da Luna da HBO, porque eu trabalhei lá como produtor de desenvolvimento muitos anos. E nessa época, as pessoas que eu conhecia, que também são da área, algumas leram o livro. E aí mais de uma pessoa que leu o livro me perguntou sobre possíveis adaptações. Eu pensei, peraí, se essa pessoa é do meu meio, que até então eu tratava o livro como essa obra aqui de carinho, mas algo que eu ia fazer ao longo da vida no meu tempo livre. Nunca tinha focado muito como um projeto central. E aí, conversando com alguns produtores, que eles leram o livro, curtiram, viram potencial de série, de filme e tudo. Falei, bom, quer saber? Vamos ver onde vai dar. Aí as conversas começaram a rolar, os acordos começaram a ser feitos. A gente está com uma apresentação muito bacana, assim. Já temos vários parceiros em vistas. O que a gente já tem de... isso eu vou poder mostrar para vocês em off. Eu não posso mostrar, mas depois eu mostro para vocês. Mas a gente já tem algumas, enfim, artes conceituais de como pode vir a ser a série. E tá bem legal. Pô, e como que tá sendo? Porque você falou que viu o desenho da Lua, você falou que começou a ver o desenho tomar forma, e como é que é agora ver ele virando uma animação, assim, ó? A gente está no processo muito inicial ainda, né? A gente está no processo do desenvolvimento e a gente está no processo de fechar todas as parcerias. Só que a gente já tem a parte gráfica e já tem o potencial também de dividir em histórias e afins. Só que ver ele ali no 3D com a coisa toda é muito doido. Deve muito ser legal. muito recompensador, né? Enquanto criador, você... Cara, quando eu comecei lá atrás, assim, e eu falava, um dia vai ser, não sei o quê, nananã, a gente ficava tudo meio... acho que a cabeça fica orbitando num lugar, assim, de curiosidade, de sonho. Só que quando se torna parte do seu dia a dia, acaba sendo, assim... Óbvio que é recompensador, mas é mais desesperador do que recompensador. Porque você fica, você fica se sentindo com uma responsabilidade muito grande com a sua própria criação, Eu queria com isso, seus mas não estava preparado personagens. pra isso. Exatamente. E também com as pessoas que vieram a gostar da história, né? Porque quando você está escrevendo, você está pondo um mundo da sua cabeça no papel, só que depois que você divide e esse mundo ressoa com outras pessoas, elas também fazem parte dele, né? Então é legal, assim, dialogar. Teve um grupo de conversa que eu tive, acho que foi ainda durante a Covid, que estavam tendo os papos, né, virtuais, aquela festa de câmeras e tudo. E eu conversei, a gente fez um Zoom com um grupo de 10 meninas escoteiras, todas da idade da Kiana. E elas leram um livro, como clube do livro delas, e me chamaram para conversar. E o meu pânico, eu falei, cara, eu tô indo conversar com, 10 garotas da idade da minha protagonista. Eu falei, nossa, agora que eu vou entender, assim, se que eu escrevi, né, se deu pra entender, sacar ou conectar com o mundo e com a cabeça delas. E eu fiquei muito impressionado, porque eu acho que elas entenderam aquilo melhor do que eu. Que legal. Assim, elas trouxeram vários pontos de vista que com certeza inconscientemente estavam na minha cabeça, mas conscientemente não, porque tá na página, mas eu não tinha, né, conectado muito, porque, enfim, já tem algum tempo que eu não tenho 15 anos, eu tenho uma vaga lembrança do que era, mas para quem tá vivendo esse turbilhão, assim, as pessoas estão ali vivendo aquelas emoções junto com os personagens e vem conversar com você, é demais, assim. Muito bom. E você chegou bem num ponto que
também é uma dúvida que a gente tem, né? Toda vez que tem uma adaptação de alguma obra literária, a gente viveu isso agora com The Last of Us. Uhum. A HBO fez um trabalho impecável com The Last of Sim. Us, né? Foi uma coisa, assim, impressionante. E ainda assim você vê que tem aquele público que não gostou de uma coisinha da história, que não era bem assim no game, no caso de The Last of Us. Ou até agora a gente tem essa brincadeira aí da Netflix tá adaptando One Piece. One Piece, e aí Uhum. que o personagem não vai usar o bendito do chinelo que tinha no Mangá. mangá. Uhum. Como que fica a sua expectativa dessa adaptação para o público? Vocês têm essa preocupação em tentar deixar o mais fiel possível? Como que funciona isso? Então, o que eu converso muito com a Paula é que a história é a mesma, só que os meios são diferentes. A série de TV, que é o caso que a gente está desenvolvendo, ela tem um número de episódios. Esse número de episódios tem que ter um número de minutos. Cada episódio tem arcos narrativos. Eu tenho que começar a apresentar um tema, ato 1, 2 e 3. Não sei se eu tô falando muito grego aqui, Não, papo tá. de Não, escritor, não. não. Não, tudo bem, Eu tudo tenho bem. os atos, né? Eu tenho o objetivo de cada episódio. No caso, a nossa adaptação, a gente está planejando para serem 6 episódios por temporada, né? 3 temporadas. Então, eu tenho que recortar essa história inteira que está no livro, dividir ela em 6 partes que façam sentido. Então, algumas coisas precisam ser trocadas. No livro, por exemplo, ao todo, tem mais de 70 personagens. Provavelmente eu não vou conseguir dar voz para todos eles na tela, porque senão eu confundo a audiência. Ou tem alguns personagens que acabam sendo, na adaptação, tendo que ser fundidos em um só. Uhum. Você, tipo, às vezes num livro, você tem a pessoa que consegue o cristal, a pessoa que é o super cavaleiro e a pessoa que tem uma grande história de amor. Às vezes na série você tem que juntar essas 3 pessoas e fazer um personagem só, porque eu não consigo sustentar na série personagens que sejam muito pequenos. No livro você consegue. Fulano passou ali, deu um oi. Na Isso série, é muito legal, né? É Isso é muito muito legal, legal, porque é ajuda a muito gente legal. a compreender também as adaptações. E tem muitas coisas que precisam ser trocadas ou adaptadas por uma questão de ritmo também, porque a série de TV tem um outro ritmo, né? O livro abre com um prólogo, que são as origens da Kiana, é a noite que ela nasceu, que acontece um monte de coisa. Então é um prólogo denso, tem muita ação, tem quem o protagonista do prólogo é o Edmar, né, que é o pai dela, o pai adotivo dela. Então tem um monte de coisa que rola ali, que prepara o terreno pro livro inteiro. Mas só para dar um exemplo, no primeiro episódio, se eu for mostrar o prólogo inteiro, é um episódio inteiro. Eu não posso fazer isso, porque no meu primeiro episódio eu tenho que apresentar os personagens. Uhum. Então você já fala, eu vou ter que fatiar. Eu vou ter que mostrar um pouquinho do prólogo de nada e já começo com a Kiana grande e eu vou juntando essas peças de um outro jeito. Porque se você transporta qualquer livro diretamente para a tela do jeito que ele tá, a chance de você ter um filme bom ou uma série gostosa de assistir é quase zero. Sim. Você precisa trocar. Total. É outra roupa. É Muito legal. É a mesma... acho que é outro corpo com uma mesma roupa. Não sei Sim, se a sim. analogia tá Não, fez muito sentido. servindo. Faz muito sentido, é muito legal ver É. esse background, assim, porque a gente vê um produto pronto ali, até mesmo a gente como fã, assim, a gente quer dar nosso pitaco também, mas sabendo que tem toda essa experiência envolvida de trazer o melhor, a gente sabe que no final o autor da obra não quer trazer um trabalho ruim para os fãs, né? Sim. E também ele não vai ficar, tipo, contra, assim. Não é que ele foi colocado de lado pra fazer. Ele tava ali participando, tentando ajudar. E tem uma coisa também que eu acho que às vezes tem o lugar do fã, ele fala muito de um lugar de identificação, né? De paixão ali com a história. Então é natural que o fã, quando assista a adaptação, ele esteja tudo de acordo com o que bateu na cabeça dele. Mas a chance disso acontecer é quase nenhuma, porque tem muita gente envolvida, né? Sim. Provavelmente o máximo que pode acontecer se você dá, enfim, muita sorte, faz um trabalho legal, você apresenta uma adaptação que encanta aquela pessoa de um outro jeito. Mas por mais que
sei lá, eu adorei O Senhor dos Anéis. E eu adorei ler os livros. Eu sei que eles são completamente diferentes, mas eu adorei os dois. O Harry Potter, eu adoro os filmes, eu adoro os livros. A J.K. Rowling estava lá no set, praticamente, na época da adaptação e tudo, e participou de tudo. Mas não é igual. Sim. Sim. Então... Mas a série de Senhor dos Anéis já não, Olha, não deu a mesma sorte. Essa aí, assim, ela tem, na minha opinião, ela tem toda a cara que foi feita por um monte de aqueles executivos na cadeira giratória, com um cigarro com charuto cubano, assim. Tipo, o objetivo ali me pareceu outro. E também eu acho que eles tiveram uns desafios que eles pegaram... o material fonte é muito rico, mas ao mesmo tempo ele era muito vasto, né? O Silmarillion não tem como se adaptar numa série assim. Eles tiveram que criar uma série nova né? Praticamente fizeram uma colagem ali do mundo que o Tolkien tinha deixado. É diferente de você tentar adaptar um livro com começo, meio e fim, como o Hobbit, por exemplo. Sim. Que também não fizeram muito bem, mas... Eu não ia falar nada, eu tenho um receio com isso. Mas uma coisa boa que você deu essa entrada é que a gente tá falando que o pessoal tá tentando buscar ainda materiais antigos pra recriar em novas séries. Mas não tem potencial pra histórias novas no mercado geek, ainda mais pro Brasil, assim? Bom, cá estamos nós. Eu acho que sempre tem. Eu acho que sempre tem potencial pra coisa nova. Quando eu tava escrevendo o livro, a única coisa que me movia... A única coisa não, muita coisa me movia, óbvio. Mas o que mais me movia era a sensação de estar entrando num nicho que eu não tinha lido nada que tinha me chamado a atenção. Eu falei, gente, porque Espada e Dragão tem muitas histórias. Histórias de magia medieval, tem inúmeras histórias. Quem sou eu para tentar usar, né, bater de frente ou, enfim, disputar um lugar numa livraria com grandes clássicos? Eu falei, não, eu sou novato, eu tô aprendendo, eu gosto de contar histórias, eu tenho uma imaginação fértil, mas eu quero fazer uma coisa que ninguém fez. Então eu fui lá e me joguei, vou pra Idade da Pedra, que lá ninguém foi ainda. Então, assim, isso é uma coisa que move algumas pessoas. Outras pessoas que estão escrevendo preferem recriar dentro do universo que elas já gostam. Então, essa coisa de você ousar com gênero é uma faca de dois gumes, que por um lado você pode se tornar mais único, por outro lado a sua chance de conseguir um público imediato é menor, porque é um gênero que as pessoas não conhecem. Então, eu acho que é algo a se pesar. Agora, histórias, eu tenho certeza que dos fãs brasileiros ou de quem fala português, tem muita história brotando na cabeça das pessoas. O desafio é fazer essas histórias chegarem até as livrarias, porque realmente é uma trabalheira e envolve, assim, muita paixão, muita dedicação, muita teimosia. Não é fácil, mas é muito divertido. Mas aí cada autor ou autora em potencial que tem que comprar essa maratona para si, né? Porque o livro não vai aparecer da cabeça da pessoa no colo do leitor. Essa jornada de chegar até o colo do leitor e da leitora é mais difícil até do que escrever. Nossa, a jornada tá aqui, né? A gente viu, são 5 anos escrevendo, todo o processo, todo o trabalho. Mas finalmente a gente tá com ele aqui. Sim. E onde as pessoas podem encontrar ele? Eu acho que... Nossa, Eu já encontrei na Amazon, já acabei de mandar pro meu Kindle, inclusive. boa. Agora, eu não sei, vou até agora pergunta bastidores aqui. O livro tá gratuito no Kindle por um período agora de aniversário. Ah, do aniversário de 4 anos. Então, dependendo de quando Vai sair. o programa for disponibilizado, as pessoas podem ler a Sim. versão eletrônica grátis. Aliás, vou até dar um toque para vocês, que a gente vai ter a segunda edição do livro, né? Vai sair ano que vem, incorporando alguns dos pedidos das pessoas. Ah, que legal. Mudando umas coisinhas outras de diagramação. Como o livro tem esse universo muito detalhado, muita gente pediu se a Visiopédia, que é o glossário, podia vir antes, e não no fim do livro. Ah, E ele vai estar, na nova versão, ele vai estar no começo. Então, eu até recomendo para vocês marcarem aqui a Visiopédia e começarem por aqui. Que eu acho que aí vocês entram na história já mais beleza. ambientados. Legal. Você vê, as coisas que a gente não sabe quando a gente lança pela primeira vez. Mas aí vai conversando com os leitores e com as leitoras e vai...
Mas eu acho que esse contato com o público é o melhor, porque é onde você vê que tá dando certo e o que deu certo e o que tá funcionando. Eu não consegui achar até que data que vai ficar, mas acho que quando a gente postar o podcast Acho que ainda vai tá estar, na hora. né? E para quem não tem exatamente um Kindle, dá para ler no Google, pelo Android também, pelo celular, né? Não sei se para quem tem iPhone tem também esse tá disponível gratuito, não sei. Eu sei que tá no Google aqui também e dá para ler do próprio celular. Então, se você quiser, né, na curiosidade aí, só começar. Ou se você gosta de... É só começar. Ou se você, igual eu, gosta de ter o livro físico, ele é maravilhoso. Ó, gente. Ele é bem bonito bonitão mesmo. Ele é muito bonito, então. Porque eu sou essa pessoa que tem os livros em casa, então eu entendo a... Clássica. Eu gosto. Isso é clássica. É o cheirinho do livro que o pessoal fala, né? Bom, a gente está seguindo aqui para o final do nosso episódio. Queria primeiramente te agradecer demais. Eu já tinha ficado com muita vontade de ler assim que eu peguei a sinopse do livro, só que agora eu tô com muito mais depois da gente conversar sobre tudo isso e tô muito ansioso e acho que não tem como conhecer essa história e não tentar imaginar ela visualmente, né? Como uma série de TV, um filme, uma animação. E também tô muito curioso para aguardar esse segundo momento dessa animação. Eu tenho certeza que vai ser muito bacana. Mas antes da gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse também suas redes sociais, deixasse seus contatos para o público, onde eles podem te achar, porque a gente já sabe aqui que o livro é fácil de achar, minha gente. O livro vocês acham em qualquer lugar. Botou Espírito Perdido livro no Google, vocês já conseguem comprar, se vocês quiserem a edição física, igual a nossa queridíssima Nicole aqui, que gosta de ler livro físico, ou mandar aí pro seu celular ou pro seu Kindle, e isso é muito fácil, mas eu queria que você falasse agora das suas redes e como o pessoal pode entrar em contato com você. Antes de dar minhas redes, queria também agradecer vocês pela oportunidade de vir aqui, conhecer vocês, conhecer o programa e, né, mostrar o meu trabalho, mostrar o livro. E queria fazer um apelo para os eventuais futuros leitores e leitoras. Gente, a avaliação na Amazon é muito importante pra gente. E pensar também em avaliar com carinho. Porque teve umas... Cara, tem cada coisa, cara, que a gente... Tem uma, assim, que eu quero morrer até hoje, que não dá pra pagar, né? Mas aí, eu acho, não sei se foi um cara ou uma menina, que comentou alguma coisa assim, tipo... Detesto livros de fantasia, nem sei por que comprei. 1 estrela. Eu, poxa, cara, Como por que você 5 comprou? anos, trabalhando aqui, não é pra você o livro, vai ler outra coisa. Vai ler romance de detetive, vai ler livro de astronauta. Agora a pessoa fala, não gosto de fantasia, não sei por que comprei, nota 0. Não faz sentido nenhum. Não, Poxa. não faz zero sentido. Tô vendo aqui, ó, tô vendo as avaliações. Principal avaliação crítica. Adquiri o livro por engano, li até o fim. Você entendeu? É umas coisas... Ele gostou no final das contas, porque é impossível você ler um livro até o fim que você já adquiriu por engano, né? Pois é, assim, chega umas coisas, cada um, porque a gente, óbvio que a gente tá ali querendo saber onde dá pra melhorar e tudo, né? Não é tudo São Rosa, ninguém também cria a obra só querendo elogio. Se tá todo mundo te elogiando e ninguém te dá nenhum toque, é porque, né, a chance que tá todo mundo só querendo te agradar. Então, o espaço das críticas é bem-vindo nesse lugar, desde que seja feito de forma respeitosa. Agora, quando a galera chega Odiei, assim... 5 estrelas. Tem uma galera que não dá pra entender. Às vezes as pessoas tá, sei lá, enfim, querendo passar o tempo ou passar trote. Mas eu li aqui uma avaliação negativa, eu vou ler agora aqui que tá em destaque, como uma avaliação positiva também pra gente poder equilibrar aqui no nosso podcast. É um livro diferente que mescla fantasia com ficção científica. Tem sua própria linguagem, os personagens são divididos entre neandros, o que seriam os homens da caverna, e os divinos civis com superpoderes. Fiquei confusa com o final e imaginei uma história diferente. Achei que teríamos o desfecho. Talvez venha um segundo livro por aí? Sim, essa confusão se chama cliffhanger. A ideia é que você espere pelo próximo livro. Mas, tem de tudo, né? Tem de tudo. Sim, responde ela, você não consegue responder, né? Que podia dar pra responder ela assim, sim, vem, calma. Não, a gente responde aqui, assim, nas mídias sociais. Aí teve uma pessoa que falou também uma coisa que eu achei muito legal, que falou que parecia uma mistura de Harry Potter com aquele livro Sapiens. Sim. Eu falei, olha só, 2 livros que eu gosto. Falei, esse cara sacou. Exatamente por aí. Foi fundo na referência. Sim,
E Mas não aí- esquece não de passar seus Ah, contatos e suas sim. redes sociais, porque É. com certeza o pessoal vai ler o livro, não só vai deixar a avaliação na Amazon lá, porque a gente tá pedindo Sim. aqui, mas também vai lá encher o saco pra sair o Sim, segundo livro e sim, voltar não. mais. As minhas mídias sociais, o meu Instagram, né, pessoal de autor, é pj.maia. E a mídia social do livro é @EternityDeparts, que é o nome da série original em inglês. E lá tem, enfim, os posts mostrando um pouco da jornada do lançamento do livro. Vai vir conteúdo novo mais para o segundo semestre, quando a gente estiver trabalhando as questões, né, do lançamento da segunda edição. Vem um audiolivro por aí também. Legal. Isso é Muito legal. bom. Então, aos pouquinhos, né? Uma coisa de cada vez, porque senão o escritor explode a cabeça dele. É isso. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Queria lembrar aqui que o Spotify e também o YouTube, né, permitem fazer perguntas aí, enquetes, a gente consegue conversar com o pessoal. A gente vai deixar uma pergunta lá no Spotify para vocês falarem os livros geeks que vocês gostam, contem pra gente. Se tiver alguém que já leu O Espírito Perdido, pode deixar sua avaliação lá no nosso Spotify também, deixar no nosso canal do YouTube, dizendo o que você achou. E vamos lembrar as nossas redes sociais também, né? Victor, puxa aí pra gente as nossas redes sociais. Então vamos lá, a gente tá presente no Instagram e no Twitter, né, pelo @GKPBcast, isso aí é letra, você pode ir lá e seguir, que já fica sabendo de todos os episódios, mas temos também as nossas redes sociais pessoais, a do Matheus é @Matheus Ferreira no Twitter e Ferreira Matheus no Instagram. A Nicole não tem Twitter ainda, é uma pessoa que tá só no Instagram, mas em Tem breve sim, mas ela esconde da a gente gente vai que ela puxar. tem. A gente vai achar esse Twitter. sai do fake, Nicole. Aí, e no Instagram é Nicole Siniscalchi. E eu sou Victor A. Alexandro no Instagram e no Twitter. Muito obrigado, PJ Maia, principalmente, por estar aqui com a gente nesse episódio. E obrigado também para você que tá ouvindo e assistindo a gente. Obrigadão, gente. Valeu.